Não merecia perder, né? Infelizmente, ou felizmente, futebol é assim. Olá, tudo bem? Então, tô aqui mais uma vez para falar sobre o Flamengo, né? Flamengo que perdeu de 2-1 pro Internacional fora de casa, partida que aconteceu hoje, né? Domingo, às 11 horas da manhã, aquele horário que a maioria das pessoas odeiam, né? A pessoa já assiste o jogo já tomando café da manhã, porque domingo é o dia da preguiça, né? Pra quem não trabalha domingo, aquele diazinho de preguiça pra dormir até mais tarde, né? Mas vamos falar do jogo, né? Como eu disse na introdução, o Flamengo não jogou pra perder, obviamente, não mereceu. Não mereceu perder, foi um Flamengo de controle de jogo, de posse de bola, de paciência, mas que pecou muito na eficiência, né? Na eficácia, no último passe ou na finalização pro gol, né? Foi por conta disso que o Flamengo perdeu o jogo hoje, por incrível que pareça, pro Internacional. O Sampaoli vem com uma formação, uma escalação diferente do jogo contra o Nublense, né? Vem com uma linha de 4, vamos dizer assim, se bem que no jogo contra o Nublense já não foi bem uma linha de 5, o Marinho ficava naquela marcação individual ali, o ponta à esquerda, né? Mas veio numa linha de 4 normal, vamos dizer assim, o Sampaoli, né? Com Wesley entrando na lateral direita e o Everton Ribeiro entrando no meio de campo, né? Tira um dos zagueiros, que no caso foi o Davi Luiz, e o Everton entra no meio de campo ao lado do Gerson, né? Essa foi a escalação que o Flamengo iniciou o jogo. Olha, jogo do Flamengo bem o que a gente já esperava, que a gente espera com o São Paulo, né? O Flamengo claramente já, mesmo com pouco tempo de treinamento e com apenas 2 jogos, o Flamengo claramente se mostra um time que gosta mais da bola. É um Flamengo que gosta da bola, de ter o controle da bola. E é um Flamengo que tenta ter paciência para criar as jogadas, né? E é aquilo que a gente vê, que eu falei em vídeos anteriores, não lembro se foi do TikTok ou aqui, que eu disse que o goleiro com o São Paulo vai ter que trabalhar. E a gente viu hoje um Santos um pouco diferente, né? A gente viu um Santos adiantado, trabalhando com a bola, ficando ali no meio dos zagueiros às vezes para dar aquela superioridade numérica na saída de bola. E até que foi bem, o Santos não foi mal nesse aspecto, conseguiu até distribuir algumas bolas um pouco mais longe. E foi isso que a gente viu. A gente viu também um Thiago Maia mais preso, né, na volância, na frente dos zagueiros, um Everton Ribeiro na meia direita e um Gerson mais avançado, né, jogando na meia esquerda, colando com o Ayrton Lucas, né, e a gente viu um Gerson, para mim, a melhor partida do Gerson desde quando voltou pro Flamengo nesse ano. Para mim ele foi o melhor da partida com a camisa do Flamengo, melhor da partida de forma geral, né, vamos dizer assim, um Gerson mais solto, o Gerson pisando mais na área, coisa que a gente já viu desde a partida com o Mário Jorge, nem mesmo com o São Paulo, o Gerson mais presente, né. Ou seja, ótima partida, além do golaço que ele fez também. Também poderia ter dado uma assistência se o Gabriel não perde aquele gol no final. E a gente viu esses meias, né? Everton Ribeiro pela direita e Gerson na esquerda, meio que quase paralelos, às vezes, o Thiago Maia ficando, né? Também vimos um Gabriel se movimentando bastante, fazendo aquele U atrás do Pedro. E o Pedro não muito participativo, né? O Pedro não apareceu muito pro jogo. E o cenário do primeiro tempo foi esse: o Flamengo mais com a posse de bola, tentando criar, tendo paciência, não criou chances reais de gol, vamos dizer assim, mas o Inter também não. E o Inter bem naquela, né, de esperar o Flamengo sair na velocidade, né. E é um problema muito grande ainda do Flamengo, é isso que o São Paulo vai ter que ver, ou com algumas mudanças. Mas o Flamengo é um time que se propõe a marcar alto, né, aquele perde-ganha, aquele perde-pressiona, né, o pressing que a gente chama, de estar lá em cima, e o Flamengo não faz isso muito bem ainda. Ou seja, e também a transição defensiva fica prejudicada, muitos espaços ainda, com o Thiago Maia com o Vidal tendo que preencher muito campo, muito complicado essa situação, tanto que o gol do Inter sai numa bobeira, ali numa bola enfiada ali, o meio de campo correndo para trás errado, né? E o Vidal é o Alan Patrick, né? Vamos combinar que o Alan Patrick é um dos jogadores mais rápidos do mundo, e o Vidal não acompanha o Alan Patrick, ele acha o jogador entrando pelas costas da Ayrton e gol. E o Inter bem nessa, né, procurando um contra-ataque, não ficando tanto com a bola, um time bem objetivo, vamos dizer assim, bem reativo no caso. O alemão, vamos falar a verdade, o alemão é um jogador bem limitado, limitadíssimo, né, muito limitado,
mas ele é voluntarioso, ele ocupa espaço, né? Ele se movimenta bem e ele estava dando um trabalho nas costas do Ayrton Lucas, né? Às vezes aparecendo pelo outro canto também, mas muito limitado. Acho que essa que foi a sorte do Flamengo. Bom, então o Flamengo com muita posse de bola, tendo mais paciência para criar as jogadas, mas esse problema da transição defensiva é grave. O São Paulo vai ter muito trabalho, mas muito se passa não pelo São Paulo em si, mas pelos jogadores. Olha, não é de hoje que o Thiago Maia não tem condições nenhuma de ser titular do Flamengo, tá? O Thiago Maia, o lugar dele é no banco de reservas. O Thiago Maia está terrível, ele não consegue cobrir campo. O jogador adversário precisa fazer o mínimo para passar por ele. Tá muito feia a situação do Thiago Maia. Assim, o Thiago Maia sem condições nenhuma. O Vidal também, ele não consegue cobrir muito campo também, fazer essa marcação. Tá muito complicado. Então Thiago Maia e Vidal juntos, esse meio de campo fica um buraco, né? Só que o Vidal ainda acrescenta um pouco quando o Flamengo tá com a bola nos pés. O Thiago Maia não acrescenta em nada. O Thiago Maia é -1 em campo. O Thiago Maia está horrível. Horrível é difícil, né? Está horrível. Ou o Flamengo contrata um volante ali pro lugar, ou o São Paulo vai ter que começar a observar a base com muito carinho, pra isso a gente ter o Igor Jesus, né? Então, o Thiago Maia sem condições nenhuma, tanto com a bola ou sem a bola. Se o São Paulo, se a proposta do time de São Paulo é justamente essa, de ter a bola e de quando perder, já pressionar, marcar alto, não dá pra ter jogadores no meio de campo do jeito que o Thiago Maia e o Vidal estão jogando. Não dá. Porque eles não vão ser eficazes na proposta de jogo e vai falhar. Porque é um erro em cadeia, né? O ataque às vezes não consegue cobrir bem a bola, o meio de campo tem que correr pra trás, não corre bem, a zaga descoberta, né? É isso, é um efeito em cadeia, um efeito dominó. Bom, segundo tempo, o Flamengo inicia o segundo tempo com dificuldade, com o Internacional pressionando um pouco a saída de bola. Pressionando bastante a saída de bola. O Santos é até obrigado a dar uns chutões com uma dificuldade e volta nessa. O São Paulo, então, começa a pensar em mexer no time. E olha só, na minha opinião, a estratégia dele, inclusive, deu certo, vamos dizer assim, tá? Porque ele coloca o Marinho no lado direito, tira o centroavante, né? Tira o Pedro no caso, bota o Marinho pelo lado direito para dar velocidade no lado direito e põe o Cebolinha para dar velocidade no lado esquerdo, ou seja, para preencher os corredores, né? E ele bota esses pontas, justamente para esses pontas preencher as laterais, né, o extremo do campo, e dar esse corredor mais central pro lateral fazer a ultrapassagem. E deu certo. Ou seja, a ideia era essa e ele aplicou. Agora, a execução não aconteceu por conta dos jogadores que ele colocou. Explico. Se a ideia dele era abrir um ponta para dar esse corredor mais central pro lateral passar, isso aconteceu 2 vezes com o Wesley, só que o Marinho, uma vez, ele erra o passe, ele dá o passe mais forte, e na outra ele prende a bola tanto que quando o Wesley fica impedido, aí sim ele dá o passe. Ou seja, a estratégia estava ali, montada, a tática estava ali, só que a execução foi pobre, como no jogo inteiro o Flamengo fez. Ou seja, a tática estava ali, os movimentos estavam coordenados, alguns principalmente com a bola no pé, né, vamos dizer assim, mas as execuções foram pobres o jogo inteiro. O Flamengo saiu de novo, o Flamengo saiu com a derrota do Beira-Rio porque executou mal, simples. E outra coisa, desculpa, mas eu não tiraria o Pedro para deixar o Gabriel. O Gabriel tá muito mal também. Não dá para tirar o Pedro de campo e deixar o Gabriel do jeito que tá. Eu entendi o que o São Paulo quis fazer, tá? Inclusive concordei, mas agora, Marinho. Que, cara, desculpa, mas quando o Marinho e o Cebolinha entraram, o QI médio do Flamengo caiu 20 pontos. Desculpa, é só falando assim. Sabe, o Marinho é um jogador limitadíssimo, gente. Limitadíssimo. O Marinho não tem condições de ser jogador do Flamengo. Não adianta se ele faz uma partida boa. É uma partida boa e 15 ruins. Porque ele é esse jogador que não sabe tomar decisões. Ele é horrível para tomar decisões, né? E o Flamengo precisou muito disso hoje e não aconteceu. Não aconteceu. Ou seja, as intenções estão lá, as ideias do São Paulo estão sendo implantadas, a gente viu uma grande evolução do time hoje, tá? O Flamengo jogou bem, pecou nas execuções, mas jogou bem. A gente viu um time que fica mais com a bola, que tem mais paciência com a bola, que sabe o que fazer mais com a bola, tá? Com mais movimentação.
Então a gente viu uma evolução pro time do Vitor Pereira. O time está em evolução e é apenas o segundo jogo do Sampaoli. Então a gente tem que ter muita paciência, porque me parece que o Sampaoli tá no caminho correto. O time evoluiu nesses dois jogos. Evoluiu, o time está em evolução clara. Mas a execução dos jogadores estão pobres. Isso não é de agora não, gente. Isso é desde lá de trás, desde o começo do ano, que os jogadores estão abaixo tecnicamente. Eles estão abaixo tecnicamente. Não existe. É jogador errando passes de 2 metros, não sabendo fazer um giro simples. Não tem condição. A ideia pode estar lá. Agora, se o jogador não executar corretamente, fica muito difícil. Não vai dar certo. Foi exatamente a fala que o Sampaoli disse na entrevista coletiva após o jogo. Quem executa são os jogadores, isso não cabe a técnico. A ideia tá lá, estão sendo implantadas. E me parece que vão ser cada vez mais implantadas e vai dar certo. Só que os jogadores precisam executá-las, né? E para isso, duas ou uma. Ou o Flamengo vai ter que ir no mercado contratar jogadores novos, principalmente um volante, porque não dá Thiago Maia, ou de novo, o Sampaoli precisa olhar para a base com carinho. Não tem como o Matheus Gonçalves ficar atrás do Marinho como opção no banco. O Matheus Gonçalves é mais jogador que o Marinho, com 18 anos. Sabe? O Igor Jesus demonstrou que pode ter chances no lugar do Thiago Maia, por exemplo. Ou seja, o Flamengo precisa de contratações, precisa renovar seu elenco, dar um oxigênio no seu elenco. E usar a base, né? Porque uma coisa não exclui a outra, né? Usar a sua base, que tem jogadores pra isso. Tem Vitor Hugo, gente. O Vitor Hugo, ele pode entrar no lugar do Everton Ribeiro. Podia ter entrado, sabe? Ele botou o Matheus França. Beleza, ok, uma opção de mais força, de mais velocidade. Mas ele tem o Vitor Hugo, ele tem o Matheus Gonçalves, que no lugar do Marinho, por que ele tá atrás do Marinho? Óbvio, o Sampaoli chegou agora, não conhece bem os garotos. Mas a partir do tempo for passando, ele precisa olhar com mais carinho pra base. Porque as jogadas, as ideias precisam ser executadas. Não dá pra ficar só no mundo das ideias. Ah, uma coisa que eu lembrei só aqui na edição, né? O segundo gol do Internacional foi completamente ilegal, tá? O jogador simulou claramente, foi uma simulação ridícula, não foi nem uma simulaçãozinha, foi uma simulação grave. Ele deu uma cambalhota, ou seja, o árbitro tinha que ter parado o jogo, dado tiro livre indireto e cartão amarelo, né? Mas segue o jogo, né? Contra o Flamengo tudo pode. Bom, e agora, assim, ponto positivo do jogo, né? Mais uma vez, o time tá em evolução clara. O time tá evoluindo, vem mostrando futebol, jogou bem. São 2 jogos que o time vem jogando bem, tá? E não é um jogo difícil. O Flamengo tem um histórico terrível contra o Inter aqui no Beira-Rio, né? Acho que ganhou 7 vezes na história do Brasileirão, alguma coisa assim, não tenho os números de cabeça. Então foi um jogo difícil, é um jogo difícil de ganhar. O time jogou bem. É continuar com esse trabalho, o Sampaoli conseguir implantar cada vez mais as ideias deles, os jogadores comprarem o discurso dele, e esse elenco precisa ser renovado. Tanto por contratações ou pela base. Alguma coisa precisa ser feita porque os jogadores estão muito abaixo tecnicamente, muito abaixo, né? E outra coisa boa, Gerson voltando a jogar bola, né? Gerson jogou muito bem e a tendência é essa, ele crescer com o São Paulo, principalmente jogando nessa posição, né? Como um meia esquerdo ali, né? Ao lado do meia direito, que pode ser o Everton Ribeiro, pode ser o Arrascaeta. Pode jogar Everton Ribeiro e Arrascaeta, o Everton Ribeiro sendo esse meia mais pra direita, o Arrascaeta fazendo meio que o trabalho do Gabigol, né, jogando mais atrás do Pedro, tipo como um ponta de lança. A gente vai ver quando o Arrascaeta voltar qual vai ser as ideias do Sampaoli. Mas a questão é que o Flamengo jogou bem, está evoluindo, apresenta futebol, claramente um time que preza mais pela bola, tem mais paciência, sabe o que fazer mais com a bola, tá? Agora, as execuções estão muito pobres ainda e o Flamengo peca muito nisso e perdeu um jogo por conta disso, né? Então assim, fica muito difícil. Bom, se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui, isso me ajuda muito porque meu vídeo vai ser mais visualizado por outras pessoas, né? Isso é bem legal. Também se inscreve no canal, por favor, para você receber mais vídeos como esse. Meu trabalho tá só começando no caso, né? Você também pode ver meu canal no TikTok, que é LucasClean705, LucasClean705, né? O Lucas Clean escrito igual tá aí no YouTube. Vai lá que tem vários comentários meus lá na rádio, né? Que eu trabalho na Rádio Mega Itaipava FM. E é isso. Comenta também para eu ver sua opinião, porque é sempre importante a gente ver a opinião das outras pessoas. E, mais uma vez, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Valeu, até a próxima, hein?